Então, Se você quiser falar um pouquinho do projeto, né? Porque tem sim, alguns que não... Isso, dá uma introdução boa. vamos falar assim, peraí. Deixa eu só cancelar. Então, vamos dar início, né, ao nosso Conversas e Saberes do Campo, que é, na verdade, uma proposta do projeto Sabores e Saberes do Campo, da Universidade de Taubaté, da qual eu faço parte, né, eu coordeno esse projeto, e tem aí como colegas, parceiros nesse projeto, o professor Furlan, o professor Paulo, a professora Mariana Gardim, né, o professor Furlan e o professor Paulo são agrônomos, eu e Mariana somos nutricionistas, a professora Maria Cláudia, que também é da nutrição, a professora Romária, que é do GEM. Então, nós estamos nesse projeto a fim de aproximar a universidade da comunidade, e aí a comunidade qual? Do campo, né? Os agricultores. Então, a ideia desse projeto de extensão é que a gente possa ajudar, apoiar os agricultores familiares da nossa região, especialmente aqueles que produzem alimentos orgânicos ou agroecológicos, para que a gente possa valorizar, né, incentivar e, quem sabe, no futuro, esse é o que a gente espera, né, que a gente tenha aí cada vez mais consumidores desse tipo de alimento, né, que além de ser saudável do ponto de vista nutricional, é um alimento aí socialmente inclusivo, né, ele ajuda aí a diminuir as desigualdades sociais que nosso país tanto tem apresentado, né, é ambientalmente sustentável, então, e valoriza o homem do campo, né? Eu acho que a proposta é que a gente valorize aqui na nossa região, né, quem trabalha no campo, né, e quem traz esses alimentos aí para as nossas mesas. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho e gosta muito de tratar, porque falar, né, falar dele e ter essa conversa, essa proximidade com o agricultor familiar é tratar também da nossa saúde, né, daquilo que a gente quer ir para o nosso país, né, um país melhor, um país que atenda aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, um deles é diminuir a insegurança alimentar, né, e a fome que hoje cresce no país assustadoramente, mas a gente espera que isso melhore, e eu acho que vai melhorar se a gente estiver aí apoiando, consumindo, né, e perto de quem produz o alimento do nosso dia a dia. Tá? Então, prazer, eu dou as boas-vindas a todos que vieram aqui, né, participar, conversar aqui com esses meus colegas maravilhosos, que eu gosto muito, né, que eu fui do departamento deles aí, hoje nutrição, nasceu junto com a agronomia, né, nasceu depois da agronomia, né, a agronomia deu à luz à nutrição, então, são dois colegas aí queridos, que eu vou passar a palavra para vocês, porque é com vocês que os agricultores querem falar. Muito obrigada. Agradeço. Fortes quer falar primeiro? Vocês que sabem, não tem problema. Se quiser. Pode ser, pode falar primeiro, depois eu... Tá. A gente Aí, combinou de Alexandra, cada um falar um pouquinho, né? Viu, Alexandra, eu fiz uns slides, mas só para ilustrar, não tem nada escrito. Só para ilustrando o que eu estou falando, tá bom? Aí você tem que passar para mim o acesso, né? O host. Espera aí que eu vou passar. Tá. Tô. Pronto. Está habilitado, professor. Tá legal. Beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Meu nome é Paulo Fortes Neto, sou engenheiro agrônomo, né? A minha formação foi aí na Universidade de Taubaté, na área da agronomia, né? E depois também acabei realizando um mestrado com compostagem de lixo urbano e um doutorado com compostagem de lodo de esgoto. Então, sempre no meio do resíduo, sempre no meio desses materiais que ninguém dá valor, mas que agora, né, você tem uma grande possibilidade de transformar esse material em produto. Então, hoje eu estou aqui justamente para falar para os colegas, né, para os produtores e também para os alunos que estão nos acompanhando, né, sobre a questão da avaliação do solo e do clima para o cultivo orgânico.
Até o interessante, né, quando a gente fala avaliação do solo e do clima. O solo, na verdade, é o resultado da ação do clima. E em função desse resultado da ação do clima, eu tenho diferentes tipos de solo. E muitas vezes, quando eu conheço esses diferentes tipos de solo, eu acabo estabelecendo uma metodologia no manejo desse solo. Então, muitas respostas que eu poderia obter depois é justamente em função de eu saber, de eu conhecer a identidade do meu solo. Isso é muito importante, né, para o produtor saber aonde é que ele está colocando o seu cultivo. Então, saber que nem todos os solos são iguais. Há diferença. E essa diferença ocorre justamente pela intermediação das condições climáticas. E como hoje nós estamos sofrendo, como é que chama, eventos extremos climáticos, né? Muita chuva em pouco espaço de tempo, seca em longo prazo e altas temperaturas. Então isso tudo continua afetando o solo. E aí a gente verifica o seguinte, que a cobertura vegetal, o manejo do solo com cobertura vegetal, ela vai justamente neutralizar as ações extremas, as ações climáticas extremas. Por exemplo, todo o solo que nós vimos hoje, né, nessa imagem, por exemplo, né, é um solo alaranjado, aqui é um solo vermelho alaranjado, a gente chama de latossolo. Ele tem essa coloração porque ele tem na sua composição ferro. E em função da reação química desse ferro, ele transmite uma coloração, um vermelho muito intenso, como é o solo lá da região de Ribeirão Preto, ou um solo com uma tonalidade mais alaranjada, como ocorre aqui no Vale do Paraíba. Isso tudo depende do teor de ferro no solo, né? Só que para esse solo chegar a ser solo, foram bilhões e bilhões de anos, onde o próprio clima moldou esse solo. Né? Então você tem essa interação. E hoje nós estamos sofrendo com esses eventos climáticos extremos. E por incrível que pareça, a cobertura vegetal é a possibilidade de justamente ir atenuando esses efeitos extremos, né? De excesso de chuva, excesso de temperatura. Então a minha fala de hoje eu vou apresentar para vocês assim, informações sobre no Vale do Paraíba, quais são os solos que existem no Vale do Paraíba. E de repente vocês depois vendo a imagem desses solos, vocês vão falar, puxa, esse solo é da minha propriedade. Talvez por isso que eu tenho esse problema, ou talvez por isso que eu tenho essa facilidade. E o que fazer depois para melhorar ainda mais essas condicionantes físicas, químicas e biológicas do solo? Aí a gente entra com a cobertura vegetal. Porque o plantio direto de hortaliça, pessoal, está sendo uma novidade no Brasil. Porém, já existem experiências há mais de 20 anos em Santa Catarina, muito interessante, onde o agricultor planta praticamente com a mão. Né? O solo é tão fofo que ele consegue furar o solo e pôr a muda. Estou falando isso porque nós temos aqui ali no departamento da agronomia uma área que nós cultivamos com horta há muito tempo e sempre usamos rotativa. Né? O solo está uma laje. Aí agora, semana que vem, eu vou estar montando uma área com diferentes densidades de plantio de aveia preta, né? E para verificar justamente a produção dessa biomassa. Aí eu planto agora no finzinho de abril. Aí quando chegar em julho, eu corto toda essa massa, jogo na superfície do solo e planto alface. Aí quando chegar ali por outubro, eu colho alface e planto a crotalara para fazer novamente uma cobertura vegetal, para fazer o plantio de outra cultura de hortaliça. E ali vai estar esse experimento sendo desenvolvido ali. Aí de repente também se tiver alguma propriedade que tem interesse também, né, e provavelmente vai me sobrar algumas sementes de aveia preta, a gente pode fazer um experimento também em alguma propriedade que tenha interesse também em começar a pensar nessa tecnologia, porque ela é muito interessante porque ela vai resolver uma série de problemas, né? Então, a minha proposta é hoje falar dos solos do Vale do Paraíba, como é que ele se formou, quais são, onde eles estão localizados, e depois falar sobre o efeito da cobertura vegetal
e uns resultados que já tem de pesquisas que já são relacionadas a essa temática. Mas para dar aquele clima, né, para a gente poder conversar depois com mais profundidade. E quem também tiver dúvida, pode interromper na hora, viu? É um bate-papo mesmo, tá bom? Então, só uma questão assim, né, de como é que se forma o solo, né? Então, o solo, na verdade, é uma interação de bilhões e bilhões de anos entre clima, relevo, tempo e os organismos. Então, todo mundo verificou nos livros de biologia, de geologia, de geografia, como é que se forma o solo, né? Então, você tem, na verdade, o solo, ele é o resultado da decomposição de uma rocha. Então, ele é o fragmento fino da rocha, que se eu for perfurar em profundidade, eu chego na rocha. Em função disso, eu tenho esse relevo. Então, essa imagem aqui ilustra bem isso que eu estou falando para vocês, né? Em função da topografia, ou seja, da altitude, da altura, eu vou ter um determinado tipo de solo. Por exemplo, aqui embaixo, próximo a esse córrego aqui, esse esse recurso hídrico, eu vou ter solos com pouco ferro, solos com pouco ferro, com argila e areia. E também eu vou poder ter solos orgânicos, que é o caso das sulfeiras do Vale do Paraíba. E depois aqui, nesse intermédio aqui, eu poderia ter solos também com outras características, solos mais profundos, bem drenados, né, onde o cultivo é até facilitado por isso, porque o solo nunca encharca, diferente da baixada, né, como a gente vê aqui. Essa parte alta, eu vou ter solos um pouco mais rasos, solos até que, como a rocha está muito próxima da superfície, são solos que até apresentam teores de elementos químicos até mais favoráveis para a cultura. Só que fisicamente tem muita rocha, muito pedregulho, que vai dificultar um pouco a penetração das raízes. Mas essas são realidades, né, que se tem, né? Então nós temos essas possibilidades. Só de olhar no relevo você já começa a entender que tipo de solo poderia estar, minha propriedade poderá estar ocorrendo, né? Então a questão climática ela já atua sobre a rocha lá há milhões de anos, intemperizando, provocando evaporação, lixiviação, aumentando a temperatura, então expande, esquenta, ela expande, depois vem a chuva, ela esfria, ela retém. Esse movimento todo vai fragmentando essa rocha em areia, silt e argila. E, consequentemente, vai moldando o solo. O interessante é que, né, são milhões e milhões de anos até para se chegar nesse ponto. Vejam só, a natureza levou muito tempo para chegar nesse ponto, né? Então aqui nós temos um perfil, a gente chama de perfil de solo. É justamente um corte que se faz no solo, igual do barranco da estrada, onde você vê o quê? Um conjunto de horizontes, né? E cada horizonte desse vai ter uma característica física, química diferente de outro horizonte, né? Então o perfil de um solo é o conjunto desses horizontes. E a sua degradação, ó, ela ocorre, né? Ele está mais degradado da superfície em direção à rocha. Então, quando eu tenho um solo, né, e eu cuido bem desse solo, eu preservo e mantenho ele por muito mais tempo, porque ele levou muito tempo para ser moldado, né, pela natureza. Porém, se eu provoco uma contaminação química nesse solo, eu faço uma prática inadequada, se eu provoco uma contaminação química nesse solo, para mim recuperar esse solo, eu tenho possibilidades de recuperar ele no curto e médio prazo. Se tiver uma degradação biológica, eu consigo também no curto e médio prazo eu consigo recuperar esse solo. Por outro lado, se eu tiver uma degradação física, sabe, se eu tiver uma degradação física, ou seja, se eu fizer práticas agrícolas que vão degradar ele fisicamente, vão dissipar a areia, vão dissipar a argila, e vou acabar quebrando a sua coluna vertebral. Consequentemente, esse solo vai virar pó. Aí é um trabalho que nem sei se vai ser nem sei se você vai ter resultado no longo prazo. Então, quando você tem uma degradação física, praticamente você acabou quebrando a espinha dorsal do solo. E vocês vão ver no meu último slide
Isso que eu estou falando. Um solo com cobertura vegetal e um solo onde as máquinas agrícolas passam intensivamente, né? E você vê o impacto que isso está ocasionando na estrutura física. Porque a estrutura física, gente, é o alicerce da casa, é a estrutura de uma casa, onde você vive ali dentro. E esse solo, ele tem, em função da sua profundidade, uma dinâmica de vida. E essa dinâmica de vida depende justamente da interferência do oxigênio, depende também do fluxo de água que passa no perfil desses solos, nos agregados, nos polos desse solo, né? E depois as raízes que entram ali, né, necessitam desses espaços. E se eu não cuidar bem desse solo, se eu quebrar essas estruturas, ele se compacta, vira uma farinha, né? E aí eu não tenho essa imagem bonita aqui, ó, até derrubei os beiços, um perfil de solo assim, lindo, onde você vê as manchas definindo o que é A, o que é E, o que é BT1, o que é BT2. Isso tudo tem uma explicação tecnificada aí, mas que não é a ideia de falar sobre isso hoje, mas só para dizer para vocês que o solo existe todo esse conhecimento, né, de formação, né, que fazem com que cada um tenha a sua identidade. Então, veja só, eu peguei aqui solos do Vale do Paraíba. Então, eu acabei fazendo um quadrado vermelho, pegando praticamente toda a região do Vale do Paraíba, a região metropolitana, pegando o litoral norte, Mantiqueira e também o Vale do Paraíba. Então, analisando essa imagem aqui nessa ponta leste, né, nós observamos o seguinte, que nós temos aqui no vale a ocorrência de um solo chamado argissolo. Temos também a ocorrência de cambissolo. Temos a várzea, o gleissolo e também nas várzeas o organosolo. Isso só para dizer para vocês que cientificamente, tecnicamente, né, nós temos essas informações. E o importante é vocês procurar entender as diferenças deles. Eu sei que o nome soa, quem está escutando pela primeira vez, talvez não sabia que tinha isso, mas a ideia de hoje também não é como às vezes ficar pedante, né, em falar dos detalhes técnicos científicos de cada esse solo. A ideia é dizer para vocês que existem, eles são diferentes, eles estão nesses locais devido às condições de relevo e clima, né, então eles estão ali por isso. E provavelmente muitas propriedades de vocês estão situadas nesses pontos, ou dentro desse retângulo, né? Deve ter produtor aqui do Vale, deve ter produtor ali da Serra do Mar, deve ter produtor ali da Serra da Mantiqueira, e vocês estão, cada um, em diferentes tipos de solo. Então vejam só, o primeiro solo chamado de argissolo. Por que ele se chama argissolo? Porque ele tem uma argila acumulada, tá vendo aqui, ó? Nesse detalhe aqui, eu tenho uma mancha vermelha em profundidade e tem uma camada de areia e lá na superfície é matéria orgânica. Esses solos ocorrem aqui, provavelmente algum de vocês deve estar sobre esse solo. E olha que interessante, a água da chuva entra nesse solo, ela infiltra rapidamente, porque ela passa pela matéria orgânica, ela atinge a camada de areia e desce. Quando ela desce, ela pega essa argila, ela pega ali uma laje. E essa água da chuva toda que caiu, o que acontece? Ela infiltra, passa pela areia e vai se acumulando na argila e vai lentamente infiltrando para o subsolo. Se caso eu não tiver uma cobertura vegetal lá em cima, né, se eu tiro essa camada orgânica, sabe o que vai acontecer? Águas da chuva começam a cair continuamente, elas vão infiltrar direto na areia, e aí o que vai acontecer? A água vai subindo, e chega uma hora que desloca toda essa massa de terra, toda essa massa, essa camada, vai para o córrego. É basicamente o que acontece, né? A gente vê assim, por exemplo, hoje, né, você vê aquele deslocamento de solo ocorrendo, dá uma chuva intensa, em 10 minutos de chuva, não sei quantos milímetros, você já tem esse deslocamento do solo. E é justamente por isso que a água infiltra, bate nessa argila acumulada aqui, essa mancha vermelha que está nessa foto, e a água escorre por ali, carregando toda a parte de cima, que é areia, né? Então, quando eu tenho um sistema de cobertura vegetal, né,
plantio direto, por exemplo, eu consigo atenuar esse impacto e melhorar mais ainda, porque a água bate lá em cima e ela vai filtrar mais lentamente. Aí a areia também vai conseguir infiltrar melhor. E ela vai chegando paulatinamente naquela camada da argila de fundo. Então é importante a importância dessa cobertura vegetal. Se eu não tiver, por isso que eu falo que o plantio direto é importante, porque se eu não tiver essa capa protetora que é as coberturas vegetais, né, eu vou ter esse excesso de água descendo muito rapidamente no solo, né, e vou ocasionar esses problemas, erosão, escorregamento, preenchimento dos córregos. Por exemplo, no rio Itaim, por dia, são 6 toneladas de sedimento. Quem é aluno da agronomia pode observar, quando vai para a agronomia, ele olha para a esquerda ali do rio Itaim, como é que está a nossa várzea, né? Entupida de água, cheia de sedimento, né? Porque esse material está descendo da área rural e entupindo os rios nas áreas urbanas. Aqui nós temos outro tipo de solo, o cambissolo. Esse é um solo interessante. Quem mora na Serra da Mantiqueira, que tem propriedade na Serra da Mantiqueira, e que tem propriedades aqui na Serra do Mar, São Luís do Paraitinga, provavelmente ele deve estar... quem está ali por Santa Isabel também, provavelmente ele vai se deparar com esse tipo de solo. É um solo muito raso, ele tem apenas 40 centímetros de material poroso, onde as plantas conseguem soltar suas raízes, e depois ele começa a apresentar pedregosidade, sabe? Pedregulhos, porque ali ainda ele está em decomposição. E ali, cerca de quase 1 metro, 2 metros, já aparece essa grande rocha aqui, ó, esse fragmento rochoso. Então, esse aqui é um solo raso. Também é um solo muito delicado. Por isso que um plantio direto, com cobertura vegetal em cima, também vai aumentar a resistência desse solo às intempéries climáticas, né? Porque o clima continua atuando no solo, né? Então, a agricultura convencional, o que ela faz? Ela tira a camada orgânica, ela tira a proteção do solo, né? Então, quando se tem essa cobertura, você até nesse solo, que é muito sensível, você consegue mantê-lo ele por mais tempo, mais produtivo, né? Porque ele está ainda em formação. Olha que interessante. Esse é o solo que está em formação. Eu vejo pedra dentro dele. Então, se você tiver numa propriedade rural, tendo pedra, o solo se requer, né? São solos excelentes para plantar uva, né? Plantar essas plantas perenes que precisam de muito nutriente, né? E como a rocha está muito próxima, ele também tem essa possibilidade de fornecer esses nutrientes. E aqui nós temos um solo que quem mora no Vale do Paraíba, né, na várzea principalmente, ele encontra esse solo. É um solo chamado de gleissolo. Ele é um solo que não tem cor, ele é um solo que tem uma coloração cinza e logo embaixo já tem a água, o lençol freático. Então, quem tem propriedades próximo às margens do Paraíba do Sul, provavelmente está nesse... Também quem tem propriedades na várzea do Uno, na várzea do Itaim, também tem esse tipo de solo. Ali na agronomia também, onde está inundado, é esse tipo de solo. É uma argila cinza. Por quê? Porque todo o ferro já foi consumido. Então, não é um solo vermelho e alaranjado, porque não tem ferro. Praticamente ele foi todo reduzido. E é um solo interessante desse solo, que ele tem uma camada orgânica em cima, e depois de uma determinada profundidade, ele apresenta areia e argila, e o lençol freático. Ele passa o ano inteiro inundado, praticamente, né? E quando seca, ele parece assim, quando ele está molhado, você bate a enxada cola. Parece uma graxa. E quando ele está seco, você bate a enxada pula para fora. Ele vira uma pedra quando seca. E ele apresenta essa característica aqui, ó. Quando eu corto ele apresenta esse mosqueamento. Veja só, isso aqui é tudo ferro reduzido, né? Então, quem tiver numa área com esse solo, né, vai ter que ter não vai ter problema com falta de água agora na seca. Essa é uma vantagem, né? Mas vai ter que ter um manejo, né, diferente, porque é uma área que muito inundada, né? Então ela tem essa limitação.
Mas não é difícil de se cultivar, porque é só saber dessas informações para tentar contornar, talvez, esse excesso de água que tem nesse solo, né? E depois nós temos esse aqui. Esse é o solo, realmente. Deixa eu ver aqui, solo, cambisolo. Esse daqui sim é o suprassumo do solo. É o solo mais intemperizado. Chama-se lato-solo. É um solo que quando você corta ele parece um paredão, você não consegue enxergar os horizontes. É um solo chapado. É um solo fisicamente resistente, porém apresenta baixa fertilidade. Esse aqui é o solo da maioria das pessoas que estão aqui no Vale do Paraíba. Quem estiver nas encostas da Serra do Mar, né, nas partes assim, onde tem uma declividade não tão acentuada, mas uma encosta longa, assim, sabe, que vai caindo devagarinho, ali você vai ter esse tipo de solo, que é o lato solo. É um solo profundo, aonde ele já está no seu estágio final do intemperismo, você não consegue ver os horizontes. Ele é todo homogêneo, profundo e tem uma excelente drenagem. Praticamente a produção agrícola brasileira está em cima desse solo. Ele pega o Brasil Central, ele pega aqui o Vale do Paraíba, depois sobe para Campinas, vai para Ribeirão Preto, entra no Mato Grosso. É um solo predominante das áreas de cerrado. Tanto é, gente, que os japoneses, na década de 30, eles quiseram ocupar o cerrado brasileiro. Só que eles vieram para ocupar o cerrado brasileiro com a mentalidade da agricultura de clima temperado. Quebraram a cara. Desistiram do cerrado. E aí o Brasil foi lá e desenvolveu as tecnologias. E sabe como é que o Brasil conseguiu ocupar o cerrado, gente? Com cobertura vegetal. A gauchada fazia o plantio direto aqui no sul. E quando eles foram para o norte, para ocupar o cerrado, eles levaram essa tecnologia que eles já implantavam aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e implantaram esse sistema lá, por quê? Porque lá falta água. A radiação é muito intensa no solo. Então eles acabaram fazendo o plantio direto. E depois a pesquisa junto também desenvolveu essa tecnologia, e hoje você vê na televisão, né? As máquinas agrícolas colhendo a soja e a outra plantando milho, né? Ao mesmo tempo, uma atrás da outra, num terreno que parece uma mesa de bilhar, mas em cima de uma palha, né? Então o segredo é a cobertura vegetal. Então esse tipo de solo também é importante, isso porque a matéria orgânica dele está muito na superfície. E aí nós temos também um outro solo chamado organossolo. É o solo turfoso, que nós temos aqui também na região do Vale do Paraíba, e próximo a alguns recursos hídricos, né? E ele é o resultado da decomposição vegetal. Então você tem ali dentro desse material um solo escuro, é uma turfa, e você tem restos vegetais em decomposição e aqueles que já estão decompostos. Ele é pouco profundo, tem problema de drenagem também. E uma coisa interessante, quando você faz a drenagem desse solo, ele encolhe. Porque quando eu faço a drenagem desse solo, eu expulso a água. Quando eu expulso a água, o oxigênio entra e aí os micro-organismos começam a decompor. E ele começa a encolher, porque aí eles começam a entrar em atividade e começam a decompor o carbono que está estocado nesse solo. Esse é um dos problemas, né, desse tipo de solo, que ele vai perdendo, ele vai encolhendo pela perda de água e também pela decomposição quando entra oxigênio. É um solo também, pessoal, excessivamente ácido. Você aplica 6 toneladas, 13 toneladas de calcário e eu pego a muda de 4 para 4,5, é um solo que apresenta uma alta resistência a mudar o pH. Você vai aplicando dose de calcário e a coisa não muda tão rapidamente. É diferente dos solos de encostas, né? No solo de encostas você aplica o calcário e rapidamente o pH aumenta. Agora, nesse tipo de solo é mais complicado. Então, quem tiver em propriedades com esse tipo de solo, né, tem que estar a par dessas informações para ir adaptando melhor essas técnicas. Então, pessoal, o que nós vimos aqui? Que esses 5 tipos de solo existentes no Vale do Paraíba, em função da sua origem, em função da sua condição climática que atua sobre eles vão apresentar características, né, diferenciadas na sua composição física,
Quando eu falo física, eu estou falando de porosidade, agregação, estou falando de argila, silta e areia, e também ele vai alterar, ele vai também proporcionar diferença no aspecto químico do solo, de pH, de alumínio, de hidrogênio, de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio, né? E também no aspecto biológico do solo, né? Na dinâmica microbiana, na dinâmica da macrofauna, minhocas, colêmbulas, que também fazem parte desse bioma, né? Que está ali dentro do solo. Então, que isso que eu falei, essas propriedades físicas e químicas e biológicas, elas poderão ser protegidas desses eventos climáticos extremos, né, com a cobertura do solo. Então, quando eu faço um plantio direto, eu estou justamente atenuando os impactos das gotas de água de chuva, eu estou atenuando a evaporação, eu estou mantendo mais a umidade no solo, consequentemente, eu estou economizando mais água, né, porque a planta tem água disponível. Também eu estou com a cobertura vegetal, com a cobertura morta, como tem nessa imagem aqui, eu estou também atenuando a temperatura do solo, né, porque um solo descoberto, a temperatura é muito mais elevada do que um solo com cobertura vegetal. Então essa imagem aqui é muito interessante, você vê justamente essa palhada e a cultura sendo plantada em cima, né? E quando tem essa cobertura vegetal, eu acabo reduzindo o impacto das águas da chuva, porque eu atenuo a gota quando cai no solo e também evito o seu escorrimento superficial. Também aumento a umidade do solo, então aumenta a sua capacidade de armazenar água. E reduzo a amplitude térmica, né? Então eu consigo reduzir a amplitude térmica. Olha, eu tenho um trabalho que eu fiz aqui na agronomia, dá de 7 a 8 graus de diferença o solo exposto, sem nada de cobertura, e com o solo com cobertura morta. Dá uma diferença enorme, de quase 10 graus. Isso é altamente significativo, porque a planta ela fica menos estressada. Então, ela consome menos o produto que ela... Melhor, a planta faz fotossíntese para produzir o morango, a folha de alface. Se ela estiver estressada, ela vai consumir toda essa energia que ela absorveu do sol para se defender e não vai ficar encorpada, porque ela vai consumir essa energia. Então, por isso que é importante eu ter essa cobertura vegetal. Bom, aí eu tenho uns resultados interessantes, pessoal, sobre isso que eu estou falando, né? Sobre perda do solo. Vejam só aqui a importância da cobertura vegetal na perda de solo. O zero é o solo sem cobertura. Eu tenho uma área com 20%, uma área com 40% de cobertura vegetal e uma área com 80% de cobertura vegetal. E esses locais foram submetidos a uma chuva de 600 milímetros por hora, uma razoável chuva, né? E olha o que aconteceu. Onde eu tinha 80% de área coberta, com cobertura vegetal, ele me arrastou apenas 4 toneladas por hectare. Aonde eu não tinha essa cobertura, eu tive, onde estava no zero, eu tive 14 toneladas por hectare de arraste de sedimento. Então veja o quanto é importante a cobertura vegetal, né, do plantio direto, quando se pensa no arraste desse sedimento. Então, os rios vão ficar menos assoreados quando tem essa prática, né? Aqui eu tenho também o resultado da cobertura do solo na perda de nutrientes. Então, veja só o potássio. Onde não tem cobertura vegetal, eu perco 200 gramas por hectare. Onde eu tenho 80% da área coberta, com cobertura vegetal, eu perco 50 gramas por hectare. Os dados de cálcio chegam a 1,5 kg de perda por hectare. Então, dependendo do nutriente, eu tenho perdas. Então, com a cobertura vegetal, né, eu vou acabar reduzindo meu custo na aquisição de novas fontes de produtos à base de potássio, né? Então, por isso que eu tenho então essa garantia de proteger o solo das altas precipitações pluviométricas e também manter a umidade, manter os nutrientes no solo por mais tempo, para deixar para as plantas poderem absorver. E veja o que acontece com a matéria orgânica, né? Eu tenho ali, ó, sem cobertura, eu perco 50 kg de matéria orgânica por hectare. E com 80% de cobertura, que é a direita, né, 80% de área coberta, eu tenho ali o que? Talvez uns 15 quilos por hectare de perda de matéria orgânica. Então isso quer dizer que quando eu falo que eu segurei a matéria orgânica no solo,
quer dizer que ela não foi para o rio. Então, ela não causou a eutrofização, não causou a poluição, a contaminação no rio, né? Então, vejam o impacto que é eu fazer essa cobertura. Aqui, a infiltração de água no solo, né? Esse aqui também é um trabalho muito interessante. Eu tenho aqui o SE, é o solo exposto, solo sem cobertura. O R, eu tenho solo coberto com árvore. Até interessante, Furlan, eu nunca tinha ouvido falar dessa árvore. Gonçalves Alves. É uma árvore. Eu não coloquei o nome Gonçalves Alves para não embaralhar nossa fala aqui. Mas me chamou a atenção esse trabalho que eu li sobre esse assunto. Então, eu tenho ali a situação SE, solo exposto. A R é uma árvore. Depois eu tenho a árvore. Entre as árvores, eu plantei crotalária. E o outro ali, entre as árvores, eu plantei feijão de porco. Veja que dado interessante. A quantidade de água que infiltrou no AR, né, nesse AR mais CR, nesse aqui, ó, aqui e aqui, foi muito maior do que na área descoberta, no SE. Então veja só o quanto. Por que no SE infiltrou menos? Porque o solo está mais pesado, a água da chuva bateu, escorreu, não infiltrou. E onde eu tenho as plantas, uma maior diversidade de plantas como cobertura de solo, eu tenho uma maior infiltração. Então vejam, isso tudo é medido, no entanto, isso tudo é real. Então, no momento desse que cai uma chuva, altos volumes de água num curto espaço de tempo, eu preciso ter uma cobertura no solo para poder suportar o impacto dessa água da chuva. Esse aqui que eu achei interessante, pessoal. Na minha época, até na minha época do Furlan, quando nós estudávamos agronomia, a gente até sabia que isso acontecia, né, Furlan? Mas a gente não conseguia enxergar, né? Hoje o pessoal está usando tomografia. Olha que interessante essa foto. Eu tenho o resultado da cobertura do solo na estrutura do solo, gente. Então, a cobertura vegetal, aquela massa que a gente cobre na terra, aquela camada orgânica de resto de cultura que a gente põe, veja só na situação A. Eu tenho ali um solo onde fiz cobertura, onde ele tem cobertura vegetal protegendo a superfície. E aqui embaixo, o B, é um solo com agricultura convencional. É um solo que o trator passa, a colheitadeira passa, e vai compactando. Então, ela vai quebrando a estrutura física do solo. E lá em cima, nessa foto A, é um solo onde eu tenho cobertura. Veja só como é diferente. Você vê onde é que está mais compactado? É justamente a foto da figura B. Né? Onde é que vai ter mais escorrimento de água? No solo da foto B. Onde é que vai ter maior infiltração de água? No solo da foto A. Então veja que interessante é essa questão. Por isso que eu falei, eu assisti um vídeo lá de Santa Catarina, eu fiquei encantado quando eu vi o cara com o dedo furando a terra. Era como se estivesse pegando um bolo de fubá e metendo o dedão, sabe? E tão macia que estava a terra. Aí ele explicou isso tudo por quê? Porque por muito tempo as raízes das plantas que usei como cobertura morta, elas que fizeram esse trabalho. A ponto dele plantar, é matraca, Furlão, que a gente põe o grão, né? Eles plantam a muda de alface com a matraca. Põe na matraca. Quer dizer, foi um negócio assim, falei, puxa vida, que interessante essa tecnologia. E hoje está sendo adaptada, porque ela foi feita para o cultivo de grãos, né? E hoje não, está sendo usada nas hortaliças. Olha que maravilha, chega nesse ponto, de lamber os beiços. Então a gente chega justamente nesse ponto, praticamente a planta não vai chegar no solo, a planta vai ser cultivada na camada orgânica, né? E, consequentemente, eu vou ter um solo, né, muito mais duradouro, né? Porque o solo, pessoal, é para produzir bons alimentos, né? E tem que ser mantido, preservado, porque ainda, apesar do homem ir para Marte, né? Mas a gente ainda depende da terra para produzir alimento, né? Ontem eu vi uma coisa interessante do Ayrton Krenak. Ele terminou uma frase que eu achei interessante, né? Que ele falou assim: eu queria que esses economistas, né, que vivem planejando as nossas vidas, que eles se trancassem dentro de um cofre e comessem dinheiro.
Pessoal, espero que tenha colaborado aí, né? E a gente... e aqui, viu, pessoal, no meu slide, tem aí o www para entrar e ver esse vídeo de Santa Catarina, do plantio direto. Até se de repente quiser passar no finzinho, ele tem 12 minutos, não sei se achar Professor, interessante. pega esse link, copia no chat ali para o pessoal, porque aí Ah, depois tá eles... bom. Tá? Tá bom. Copia para todos. Tá bom. Aí eu vou me desabilitar aqui então agora. Vamos abrir, então? Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Paulo? Começar a nossa conversa aí com ele? Alexandre, se quiser, eu vou falando, depois a gente vai. Então, tá bom. Soma, né? Então, vou dar a palavra para o professor Furlan. A previsão é até 8h30, né? Isso. Tá. E aí, depois, então, a gente abre para as questões, tá? Se quiserem escrever também no chat, eu vou acompanhando aqui. Legal. Furlan, você também vai apresentar, né? Vou. Tá, deixa eu... Peraí. Professor Paulo, acho que você tem que descompartilhar a tela. Ah, tá bom. Eu preciso sair dela Eu vou aqui. aqui. Pronto, professor, você consegue já compartilhar sua tela. Apareceu o meu, né? Sim. Bom, então tá bom, deixa eu só... Não sei se está aparecendo a carinha de vocês aqui em cima. Estou tentando diminuir. Primeiro, é legal, né, escutar o Fortes falando, que foi meu aluno, né? E desde quando estava na graduação, já tinha essa tendência orgânica, né? E foi seguindo, fui fazendo pesquisa. Então, a gente até arrepia quando vê um ex-aluno passando na frente da gente de informação, né? De questões Fulano, o técnicas. professor Fortes foi seu aluno? Fui paraninfo da turma dele. Oh! É. Que isso, hein? Os chazinhos faz bem a você, hein, Fulano? Legal. Então, o Fortes também, para quem não conhece, né, foi secretário do Meio Ambiente de Taubaté. Tem uma ex-aluna aí que está assistindo também, só que não é da Unital, que é secretária de Agricultura, não sei se continua, né? Lá do Vale do Ribeira, a Carolina. Bom, então na verdade, eu vou prosear com vocês, eu vou relembrar um pouquinho. Há um bom tempo atrás, era muito comum eu andar dando cursos, né, ministrando curso para o pessoal da roça, e aí a gente fazia aquela questão assim, né, o que a gente via na teoria, checava com o produtor rural, coisas assim, às vezes bem comuns, né, mas que a teoria dizia uma coisa, e a gente ia ver se na prática ela funcionava ou não, né? Desde coisinhas tipo assim, olha, o capim-cidreiro atrai cobra, aí você ia lá, conversava com os produtores, não é bem isso, não. Eu já vi cobra no capim-cidreiro, quando ele está mais sequinho, e assim por diante, né? E a mesma coisa com relação à característica do solo, do clima, e esse é o objetivo da prosa com vocês, né? Hoje tem aí misturado alunos, professores, agricultores, e a proposta desses nosso bate-papo dentro do projeto é também confrontar, assim, no bom sentido, né, aquilo que o professor está conversando e tendo o produtor assistindo para até checar, questionar, comprovar. Então, são coisas que eu vou estar falando, né, vou assim, não é slide acadêmico, né, só para passar um pouquinho aqui para variar, né, um pouquinho dos contatos, vou passar rapidinho, né, que eu, na Universidade de Taubaté, tem algumas pessoas que não são da Unital, né, bom, mas isso aqui não importa muito, tá? Bom, então o que acontece? O Fortes deu uma bela de uma aula dos tipos de solo do Vale do Paraíba, uma visão macro, né, que a gente chega lá na propriedade, e aí já vê se é um gleissolo, se é um latossolo, já vai dar um indício de algumas consequências no plantio. Então foi muito bem
colocado, ilustrado, né? Então, aí vocês tiveram uma boa noção. Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai chegar numa propriedade e a gente vai começar a observar alguns sinais, desde o João de Barro até uma bananeira lá embaixo, passando por um capim, uma grama São Carlos. Então, essas coisinhas que a natureza passa para a gente vai captando, vai colocando assim dentro do nosso acervo, vai trocando ideias com o produtor e vai sedimentando ou não, né? Então, falar um pouquinho sobre análise visual. O ideal sempre é uma análise laboratorial, né? Fazer no laboratório, mas a gente sabe duas coisas, e eu já participei de um projeto que comprovou isso, né? E produtores do Cinturão Verde, que boa parte não fazia análise de solo e fazia correções de acidez de forma contínua, ou em uma boa parte não fazia a correção de acidez, tá? Mas a proposta nossa é quando a gente estivesse indo nas propriedades, olhando o solo, dizendo, olha, o seu solo tem isso, tem aquilo, já estou antevendo um pouquinho da ocorrência de algumas doenças, de algumas pragas, aquela plantinha está assim, não é ela que vai pegar a doença, mas ela está dizendo que o seu local é propício a ter uma doença. Então, coisas que o produtor, ele só, às vezes, ele se sentir seguro e botar lá no papel, né? Um grande exemplo que eu vi na tela no chat citado é a professora Primavera, né? A professora Primavera, além de ser uma grande teórica do assunto, também ela era produtora, né? Eu tive a sorte de dar uma palestra no interior do ano retrasado e viajei com a filha dela, que é psicóloga, engenheira civil e psicóloga. A gente veio conversando sobre a mãe, né? Fatalmente, depois, alguns meses, ela viu a falecer, né? Mas a professora Primavera tinha essa questão, né? Altamente experiente, né, na prática. Então, a gente vai estar pegando muitas das ideias dela também, né? Porque eu sou oriundo da produção orgânica, sempre só foi a minha área a produção orgânica, né? Então, vamos ver como é que tem algumas coisas que são lógicas. O pessoalzinho até que está aí no primeiro ano, alguns tiveram as aulas, algumas aulas minhas já sabem um pouco disso, né? A gente costuma falar que a agricultura, a pastagem é a decadência da agricultura. Por quê? Porque começa a rolar só a ocorrência das primeiras plantinhas, né, que são as monocotiledôneas, que os produtores chamam de folhas, folha estreita, né? Então, quando a gente está, às vezes até a bula do herbicida, ele fala, em vez de falar monocotiledônea, ele fala, né, folha estreita e folha larga. Então, para começar a nossa conversinha sobre o nosso solo, quando a gente começa a perceber muito capim e grama, como eu estava falando com a decadência da agricultura, né, significa que um solo que foi ficando pobre, as gramíneas elas são menos exigentes, inclusive em acidez. A gente vai ver alguns exemplos com algumas exceções, que as mais resistentes à acidez do solo são gramíneas. Tem uma ou outra que não é, né? Mas capim-rabo de burro, o sapé, tem um sapé, tem uma outra planta que é chamada de sapé macho, mas grama São Carlos, né? Muitas vezes vocês vão ver nos jardins, ela tolera um pH muito ácido, né? 3,5, 4, é uma planta bastante resistente. Aí a gente pensa assim, pô, mas esses capins, eles são poderosos? Não, é porque o solo ficou tão ruim, aí eles aproveitam essa brecha e conseguem sobreviver. Se você melhora o solo, eles começam a enfraquecer. Às vezes alguns não, alguns ocuparam o local, tipo uma braquiária, ocupa o local e depois para tirá-la daí vai ser muito complicado. Mas depois que você tirar e melhorar o solo, ela tende a enfraquecer. A própria tiririca, que é um terror, né? Sombreou, ela não suporta. Então, fica aquela luta devagarzinho, né? Até você conseguir não ter mais as condições ideais para a tiririca, né? Então, o que a gente acontece? A gente está lá observando, isso eu faço muito isso, né? A gente vai lá às vezes até em escola, né? Fala assim, olha, a escola, eu vou visitar a escola, vocês estão com presença de capim, grama, então é um solo aí que está muito compactado, ruizinho, vamos fazer uma hortinha, vamos começar a trabalhar. Daqui alguns meses eu vou voltar e com certeza vocês vão estar com uma diversidade de plantas. Então a escola que tinha um capim começa a ter folhas largas.
a diversidade, folhas largas, né, que são as eudicotiledones, se tiver um tipo ou outro, é um solo melhorzinho, mas está dizendo que está tendo algum desequilíbrio que só está favorecendo a essa planta. Então, aqui faz um resuminho que eu fui construindo com o tempo, né? Essa evolução do solo. Então, quando você começar a trabalhar, você vem daqui e vai andando para o lado do solo fértil. Pisou na bola, o seu solo fica ruim, tá certo? Então, associando essas duas informações, a decadência da agricultura e a pastagem, porque as gramíneas são menos resistentes, com exceção de algumas, né? Coste cross, capim-napier, que são específicos para produção animal, foram melhorados para ter uma grande quantidade de biomassa. Mas esses capim, grama seda, grama carrapicho e outras, elas aproveitam que a situação do solo ficou tão ruim que elas começam a aparecer ali. Tá? Seria interessante fazer uma análise de solo, mas aí já dá uma ideia boa, né? Quando a gente vai visitar uma propriedade, falar para o produtor, olha, essa área sua está meio ruinzinha mesmo, né? Olha só os capins, né? Olha só como é que está a sua área. E aí acontece o quê? Numa propriedade dessa, né, quando a gente tem um solo fraco, né, empobrecendo, amarelado, mais claro, né, significa que, além de estar fraco, começa a aparecer mais gramíneas, começa a aparecer também arbustos, e cupins. Aí a coisa desandou, né? Além de ter piorado muito o solo, e aí começou a tornar também mais ácido, né? Então, já começa a aparecer cambará, que é também chamado de açapeixe, e algumas outras espécies arbóreas. Às vezes até goiabeira silvestre aparece nesses campos, né? Porque elas vão aguentar rasgar esse solo para penetrar. Mas aí vocês têm um retrato. Precisa de uma análise de solo para dizer que o solo está ruim? Não, né? Então, 2 sinais aí, a cor e presença mais de capins. O Bruno perguntou se esse solo é um latossolo. O professor Paulo respondeu. Sim, tem uma característica de latossolo. Tá bom, o professor já respondeu. Beleza. Legal, pode ir perguntando aí, vocês vão colhendo no chat aí, perguntinhas por fortes para mim também, né? O latossolo com presença de ferro mais vermelhado, né? Bom, e aí o que acontece? Essa começa a ter uma erosão, né? Então começa a empobrecer o solo, não tem mais uma estrutura, as raízes não estão mais segurando, mesmo sendo gramínea, que é aquela que é indicada para segurar o solo, né? Quando você vai fazer uma proteção de um solo, você faz um gramado para segurar, tá? Mas aí você tem que dar as condições boas para o gramado também. Aliás, até é bom, porque alguém deve ter refletido, mas quando esse solo aqui, para segurar, teria que ser uma gramínea, né? Aí é para controlar a erosão. Tá? Mas aí vocês começam a perceber esse problema de erosão, mas estamos falando da vegetação, né? E aí, ó, já começa, né? Quando você vê um solo assim, você nem precisa se preocupar em tentar ver a cor do solo. É um solo mais escuro, né? Tem matéria orgânica. A presença de matéria orgânica não quer dizer que é um solo completo, né? E aí a gente vê a ocorrência de uma diversidade de plantas, não tão grande, né? Mas já dá para você perceber, ó, capim, dá um milho lá atrás, né? E folhas largas, né? Monocotiledônea e folhas largas. Então, a tendência, né, é o solo ir melhorando até ter um pouquinho de diversidade. E aqui vocês têm já algumas informações, né? Então, vamos supor que a gente está lá no campo, né, olhando lá. Você tem a presença aqui do picão branco, que é chamado de fazendeiro no Paraná. Quando começar a usar muito esterco, ele começa a se sobressair. Né? Tem aqui ele aqui, ó, o Galinsoga parviflora. Ele começa a se sobressair. Se tem um esterco excessivo, né? Esterco é como se desse para uma pessoa só proteína, faltam alguns nutrientes também, começam a aparecer os carurus. Tanto é que quando você vê um esterco, uma compostagem, o caruru está lá em cima, né? Então, o que acontece? A hora que começar a se sobressair esse daqui, o picão branco, que vocês vão ver muito em horta, aí o primeiro raciocínio é assim, olha, deve ser um composto
e deve estar faltando principalmente micronutriente que protege a planta de doença. Que planta? A planta que você vai instalar. Então, quando você vai numa horta, você vê aquela mini margaridinhas, né? Que é o picão branco. Aí você já fala assim, já pode perguntar ao produtor, geralmente dá certo. Olha, você está usando só esterco aí, né? Ah, é. Ou você está usando composto, está deixando a céu aberto e está indo embora muito nutriente, ou pela lavagem, ou por volatilização, que o nitrogênio volatiliza, certo? Outros sinais. Aqui, ó, presença desses buraquinhos significa que eu vou ter problema aí principalmente com besourinhos. Né? Então, aí eu vejo aqui, dou uma olhadinha, dou uma sondada nesse local, olha lá, tudo isso aqui. Esse caruru, ele é muito indicativo de presença de besouros, né? Aquelas vaquinhas que atacam a cultura. E é muito interessante que quando você arranca todos esses carurus, achando que ele está comprometendo, né? Ele está ao redor lá, assim, deixa eu tirar tudo isso que está meio que feio, vou receber uma visita. No outro dia, a sua horta fica infestada de coleópteros, de besourinhos, que eles já não têm mais o que pastar, aí eles vão apelar e vão atacar a sua cultura, né? Esses besourinhos gostam de várias hortaliças, de feijão e assim por diante. Então, a gente tem que voltar a começar a observar a natureza para antever o que pode rolar. Olha, eu não estou vendo problemas com fungos, né? Não tem nenhuma planta aí com pozinhos, né? Que pode ser uma ferrugem. Eu não tenho muito sinal de doença. Só estou vendo aqui os besourinhos, um solo desequilibrado, porque tem pouca diversidade de planta e são plantas muito associadas a bom teor de matéria orgânica, mas faltam micronutrientes. Então, isso a gente vai estar observando. Tá bom? E aí que é o interessante, né? Aí começa ainda, tá samambaia aqui, ó. Então aqui provavelmente deve ter um pouco mais de umidade, um pouquinho mais de presença de alumínio, né? Mas não está muito diversificado. Mas de qualquer maneira, isso aqui é muito melhor do que eu ver um quintal que só tem capim e gramas. Isso serve até para comprar propriedade, para visitar uma chácara. Olha, aquela chácara ali vai ser muito ruim cuidar dali, né? Se eu estou querendo fazer uma hortinha rápida, não vou ter que corrigir a acidez, que vai demorar 2 a 3 meses, vou ter que recuperar aquele solo. E quando você vê essa diversidade, já é legal. Você já tem uns bons sinais aí, né? Além da gente poder observar se as plantas estão murchas, estão lá com aqueles pozinhos, pode ser um pozinho branco, um amarelinho, que é ferrugem. Não é que aquele ferrugem que dá no trevinho, que dá no amendoim bravo, vai dar na cultura, porque geralmente as ferrugens são específicas. Então, mas está querendo dizer que o local tem um clima favorável à ocorrência de doenças, porque as ferrugens, elas preferem ambientes mais úmidos, né? Essas murchas, esses pozinhos. Mas aí eu fico pensando, puxa vida, eu não vou usar produto químico. Se eu plantar tomate aqui, alguma planta altamente suscetível à doença, eu vou ter problema. Como é que já está meu solo? Se as próprias plantas espontâneas estão com murchas, atrofiadas, né? Às vezes percebe lá aquela Maria Pretinha ou erva moura, né? Toda atrofiadinha, que foi um ataque que ocorreu de um pulgão. Aí eu vou plantar uma cultura aqui que é muito suscetível à virose, pimentão, o próprio feijão e outras culturas, né? E aí eu já percebo, às vezes você passa num local e você vê uma porção de coisinhas pulando. São cigarrinhas e outros vetores de virose. Então você já, puxa vida, aqui está uma festa de vetores de virose. Então o que acontece? Começa a observar antes de instalar, para você já ter alguns recados. Tá? E aqui uma figura que mostra, tranquilo, né? Você puxa uma planta e você vê a profundidade do solo. E aí vem um conceito legal que a gente vai buscar lá no Mokichi Okada, da Igreja Messiânica, da Agricultura Natural, lá de 1932. Né? O Mokichi Okada, ele tinha a ideia de que se um solo está fértil, se um solo está bem estruturado, se tem matéria orgânica, não revolva esse solo, porque ali tem uma estabilidade de organismo, né, de micro-organismos que são úteis para a cultura, para disponibilizar nutrientes para a cultura. Tanto é que o Mokichi Okada,
ele era contra rotação de cultura, né, que é preconizada na agricultura orgânica, mas aí é para quem vai ser um adepto 100% da agricultura natural do Mokichi Okada, né? Ele queria que a cultura se ambientasse no local, então você plantava cenoura, depois cenoura, depois cenoura. Para quê? Para que a planta se adaptasse ao solo e o solo se adaptasse à planta. Segundo ele, se você planta cenoura, depois você planta alface, o solo não consegue se adaptar. É polêmico, porque você... Mas não vamos discutir isso, né? Hoje a questão é só de avaliação, vou deixar isso para uma outra hora. Mas é um trabalho uma pesquisa interessante, que eu até ajudei a fazer uma revisão uma vez. Ele tinha até razão, em 1932, porque o pessoal descobriu que quando você mexe muito nas rotações, você altera muito, vamos supor, você tem uma planta, chega a praga, né, que vai atacar a planta, em seguida, os inimigos naturais dessa praga começam a perceber que tem coisinhas para eles atacarem, eles começam a aparecer. Aí, a hora que começa a ter esse equilíbrio desses inimigos naturais e das pragas, tira a cultura. Aí os inimigos naturais se enfraquecem, somem, e aí eles viram uma pesquisa interessante, mas com patógenos do solo, que se fizer sucessivamente, mesma cultura, o solo começa a ter produção de agentes do controle biológico. Então, é uma coisa para ponderar. De qualquer maneira, se o seu solo é muito rico, tem muita matéria orgânica, revolva o mínimo possível, né? Às vezes até tem horta que vai ser feita, que está o solo tão fofo, né? Está tão bem estruturado, a gente fala, não faça canteiro. Só dá aí uma mexidinha, planta aí. Aí, nesse caso, já que você vai fazer uma rotação, planta uma raiz para melhorar ainda mais a estrutura do solo, aí depois você vai plantando uma folhosa e assim por diante. Mas aí, esse slide está querendo dizer assim, puxa a planta para você ver como é que está o sistema radicular. E uma planta fabulosa para indicar a estrutura do solo é aquela que a gente chama de guanchuma, vassoura ou relógio. E aí vocês têm duas informações com essa guanchuma, que é, primeiro, aliás, 3 informações. Se ela tiver bonitona, o solo até que está fértil, mas tem problema de compactação. Se ela tiver enfesadinha, feinha, o solo está compactado e está fraco. E se ela tiver verde, amarela, é virose. Ela está com virose, deve ter vetores que estão propagando virose. Então, uma simples plantinha pode passar algumas informações. Eu lembro, quando o Fortes fazia agronomia, que ele falava que ele corria, não sei se é verdade ou não, com guanchuma no baço para diminuir a canseira. Não sei se ele faz isso ainda, né? Bom, então, daqui a pouco eu vou falar uma listinha de plantas que a Primavera nos ensina, né? Eu peguei lá uma listinha, já vou chegar lá, prometo cumprir o meu horário aqui. Então, tá aí. O solo escuro não vai levar, que nem o Fortes falou, de solo rico em ferro. O ferro é acidez, então excesso de ferro, um solo mais... Mas quando você tem um solo com essa coloração, é um solo bom. Não vamos mexer nesse solo, né? Vamos deixar ele como está aí, vamos fazer direitinho as aplicações, a produção, a adubação orgânica. Se eu começar a fazer adubação solúvel, colocar aí NPK, sulfato de amônio, cloreto de potássio, etc. e tal, vai desandar tudo aí. Porque quem está mandando a qualidade desse solo são os micro-organismos, a associação dos micro-organismos com a planta, né, com o solo. Então, é ruim, né? E para quem está da nutrição, tem uma coisa muito importante, né, que é o que a gente chama de trofobiose. Uma planta bem nutrida, ela é mais resistente a pragas e doenças. Uma planta rica em proteína é mais resistente. Qual é a crítica que o pessoal faz dos produtos químicos? É que quando você adiciona um adubo mineral, ele já é solúvel, a planta vai absorver e esse adubo já vai ser utilizado. Só como ele já está disponível, não dá tempo de fazer toda aquela síntese proteica na velocidade adequada. Que aí entra um pouquinho bioquímico, não vamos entrar nela, mas é tipo assim, é uma cozinheira recebendo os ingredientes para fazer daqui 5 minutos.
sendo que ela teria que assar não sei o que, não. Então, quando usam um adubo mineral, a planta recebe já tudo disponível, a planta recebe tudo aquilo lá, as células da planta, puxa vida, o que eu tenho que fazer? Proteína? Não vai dar tempo de dar as ordens para o ribossomo direitinho. Aí desanda, aí fica uma planta com um teor menor de nutrientes. E aí associa a agronomia com a nutrição, né? E aí teve o Claude Albert, que desenvolveu a agricultura biológica, que era essa grande justificativa, né? Produtos orgânicos têm mais qualidade. Por que às vezes pesquisas não dão bem certo? Porque às vezes a gente usa variedades que foram produzidas pelas indústrias e que são altamente dependentes de adubos solúveis. É tipo assim, a planta é muito mimada. Então, essa, se comparar com a agricultura orgânica vai ser pior, porque ela não vai conseguir nem sobreviver direito. Mas é outra questão. Vamos voltar para o nosso foco aqui. Bom, então aí, ó, uma crítica, né? Que os capins, pouca diversidade, solo fraco, descuido, falta de prática, falta de tempo. Mas a gente está trabalhando aí num projeto muito legal da Pró-Reitoria de Extensão, da Unital, fazer essa interação, que sempre foi o sonho nosso, né? Direto com o pessoal que produz, para a gente estar aí vendo a realidade. O Forte também é um grande crítico de pesquisa da universidade que não são utilizadas, né? Então, a gente sabe que não é nenhum desses casos aí, né? Não é descuido, não é falta de prática, não é falta de tempo, mas para alguns é, tá? E aqui, ó, é o que a gente espera, né? Um solo muito bem cuidado, sem revolver, os micro-organismos do bem, tudo aqui ao redor, fazendo seu trabalhinho, sendo alimentados, e aí provocando também uma qualidade nutricional de primeira para a planta. Tá? E aí vou passar rapidamente uma listinha para depois eu chegar um pouquinho no clima, que eu vou dar uma pincelada só. Aqui algumas plantas que eu sempre falo na aula, né? Essa aqui, ó, é o mentrasto ou erva de São João. Essa é a melhor planta para indicar um solo muito bem cuidado. Então, eu ia muito na região do oeste paulista, né? Nossa, longe para burro, o pessoal não sei o que eles viram em mim. Aí eles pediam para quase todo semestre eu ir lá falar com eles. Aí lá eu ia lá para Tupi Paulista, Paudalho, Dracena. Mas era gostoso que a gente ia direto para o campo, né? E eles imaginam que o engenheiro agrônomo ele sabe tudo, né? Se ele está fazendo agronomia, ele vai entender até de criação de champignon até criação, né? Cultivo. Se bem que fungo não é animal, né? É um reino específico. Então, isso também acontece com o pessoal da veterinária, né? Até prear, eles têm que entender até elefante. Bom, mas eu ia lá, como a gente tem às vezes uma boa coisa básica, a gente ia trocando ideias tal, e ele sabe da limitação, né? E aí, ia lá na roça e fala assim, nossa, seu solo está muito legal, olha quanta erva de São João tem aí no seu local. Aí você puxava o solo, né? Olha, sinta o cheiro, olha o cheiro gostoso desse solo, né? Um solo que lembra até aquela compostagem curtida, que é outra coisa que a Primavera fala, ó, sinta o aroma do solo, né? Que você sabe se ele está fértil ou não. Você sente aquele cheiro de matéria orgânica. A beldroega é muito interessante no cafezal. Quando o cafezal é tudo bem cuidadinho, vocês vão lá, tá lá a beldroeguinha embaixo, né? Até o Guimarães Rosa cita a beldroeguinha, tá lá bonitinha. Aí começa a encher do mineral. A beldroega, que antes era uma protetora do solo, que ela funciona quase que nem amendoim forrageiro, né? Começa a sumir, a enfraquecer. Aí você passa um pouco de tempo, aquele café já está com o solo meio amarelado, já não aparece mais essas beldroeguinhas da vida. E essa planta aqui, que é uma grande curiosidade, que é o dente de leão, que vai ocorrer em regiões mais frias, ela indica um solo bom para plantar brócolis, couve-flor, porque ela indica a presença de boro. Tá? Então, por que ela indica? Não é que ela indica, é porque ela só consegue viver bem se o solo tiver um bom fornecimento de boro. E aqui algumas plantas. O picão branco a gente já viu, né? Está com um desenho aqui. O picão preto é um solo médio, mas não é um solo ruim. E essa que é danadinha, que é um solo de muita acidez, né? Mas é um solo, como eu falei, né? A tirica não gosta de sombrear.
Se bem que depende da região, ela fura até aqueles asfalto. Vamos passar uma lista rapidinho aqui. Amendoim bravo. Amendoim bravo e picão branco em cultura da soja é muito comum. Por quê? Porque a soja não tem tanta necessidade de nitrogênio, né? Ela tem uma possibilidade pequena de fazer fixação, mas o pessoal acaba restringindo um pouco o fornecimento de alguns micronutrientes. Aí a soja vai ter uma ferrugem, vai ter alguma doença. E esse amendoim bravo, junto com o picão branco, indicam isso. Tem matéria orgânica, tem nitrogênio, mas está faltando alguns micronutrientes. A tendência ali é ocorrer mais doença, né? E o molibdênio, que na nutrição é um grande estimulador de reações químicas, né? Mas não importa muito para a gente. A losna brava, que vocês às vezes percebem isso, alguns chamam de artemígia, né? Artemígio. Né? A losna brava, que é rara no Brasil, indica um solo alcalino. Então, quando não vai ser fácil, né, achar essa losna brava em quantidade. Aliás, não vai porque o cara assim, tem uma moita de erva de São João e fala assim, nossa, meu solo é um espetáculo, né? Mas só naquele lugarzinho caiu matéria orgânica que cresceu aquilo lá. Tem que ser espalhado, né? Então, essa artemígia, que é baixinha, ela indica uma das poucas plantas que vai estar sobrevivendo com solo alcalino. Aí é legal para plantar salve, alecrim, os condimentos do Mediterrâneo, que são exigentes em solo mais alcalino, né? E que é uma das diferenças do nosso solo com relação aos solos do Mediterrâneo. O trevinho é bonzinho na gramada, ele ajuda a fixar nitrogênio, mas ele indica falta de cálcio. Tá? Passar rapidinho, o capim carrapicho, aquele que gruda. Eu não achei uma foto legal, mas eu achei essa foto legal, porque o solo está ruim, né? E aqui dá para ver até um pouquinho a estrutura aqui do carrapichinho, né? Que gruda na calça. É um dos capins que eu falei, solo compactado. Então vai lá aparecer o carrapicho. Estou passando rapidinho aqui, ó. Capim colchão, parece braquiária, mas não é braquiária. Deficiência de potássio. Então, aí, para quem vai plantar frutos, tomate, pimentão, pimentas, vai ter um pouquinho de problema, né? Que o potássio está muito associado à saúde dos frutos. Capim rabo de burro, além de acidez, geralmente ele indica uma camada boa, sem capacidade de penetrar água. Então, solo bem ruinzinho mesmo, né? Dificuldade de entrar água, né? Nem é drenagem, não entra água ali. A corda de viola, a gente começa a perceber, ela começa a se invadir, né? Os locais, aquela coisa que atrapalha muito o maquinário, né? Quem usa a agricultura convencional com os equipamentos, ela começa a entrar ali e atrapalha bastante. A corda de viola, que tem na agronomia lá em Taubaté, tem, né? Mas ela está mais ao redor, não está no meio do cultivo. Se ela estiver no meio do cultivo, ela pode estar em deficiência de potássio e de boro. Esse é muito tranquilo. Se tem essa plantinha que chama sapé macho, que não é capim, é um solo ácido. Mas essa planta é fabulosa, porque ela hospeda muito inimigo natural. Então, deixa ela ao redor lá, tranquilinha. Ela é tipo assim, um quartel de inimigos de pragas. Tem uma pesquisa que foi feita que levantou dezenas de inimigos naturais convivendo com essa planta. Tem muito inimigo natural que prefere a praga, mas enquanto não tem a praga, ele consegue ainda sobreviver com um pouquinho do pólen, do néctar, né? Consegue ali e tal, doidinho para que chegue a praga e ele vá lá atacar. Aqui a samambaia, alumínio alto e cálcio baixo. Grama São Carlos, que tem lá na agronomia, né? Então, olha o pH dela, né? Geralmente as culturas é pH 5,5, 6, né? Se bem que a gente leva mais em conta a saturação de base, mas é uma graminha legal para colocar no local que tem muita acidez. Então, essa é um retrato, né? Eu queria alertar vocês algumas coisas, né? Quem está produzindo, observe a vegetação espontânea, observe a ocorrência de pragas, pragas na agronomia, tanto inseto como doenças, né? Observe o sistema radicular, para indicar a profundidade do solo. Se o sistema radicular, principalmente de caruru, sai com facilidade, aquele solo, aquela região
que a raiz demonstrou a penetração, é uma coisa que não pode ficar mexendo, né? O Fortes falou do plantio direto, nesse caso vai até melhorar, mas o plantio direto que ele deu ênfase é quando o solo está que nem aquele que a gente viu com capim, para tentar recuperar. Mas esse solo a gente usa. Com relação ao clima, falar algumas curiosidades para vocês. João de Barro. Até hoje, né, que eu saiba, a ciência não explica por que o João de Barro não faz esse buraquinho para onde cai chuva. Não sei se algum produtor aí tem João de Barro, mas ele é muito interessante que nessa casinha dele, nesse buraquinho aqui, nunca é do lado que vem a chuva. Então, aí já é só uma curiosidade para vocês dos animais também serem indicadores de clima, né? De local sul, norte, leste, oeste. Mas acho que a maioria sabe disso, né? Que o João de Barro faz direitinho essa casinha, né? Toda muito bem elaborada. Ele demora um tempão para fazer isso aqui, mas depois de feito, ele cria, vai embora e alguns aproveitam ainda o seu buraquinho. Líquens. Dependendo da região que a gente vai ver agora, esses líquens indicam que um solo, uma fazenda, né, uma propriedade que não tem problema de poluição, mas do ponto de vista de pontos cardeais, geralmente no estado de São Paulo para baixo, esses líquens eles ocorrem mais na face sul. Até uma pesquisa que alguns podem fazer para o Cicted é pegar as árvores da agronomia e ver a localização desses líquens em relação aos pontos cardeais. Eu vi uma pesquisa em que foi até publicada uma revista que eles foram lá numa área aberta, né? Porque se fizer isso na floresta amazônica não vai dar certo, porque lá não entra sol, né? Então você vai ter líquens dos 4 lados. E aí o pessoal quantificou a porcentagem da ocorrência desses líquens, né? Associação de algas e fungos, para ver qual era a face que mais ocorria. Legal, né? Aí você tem. Na propriedade vai indicar que não há poluição e vai indicar, se tiver muito concentrado um lado, é um local que recebe muito vento frio. Então, você já associa o João de Barro, localização de chuvas, né, da inclinação da chuva, e, aliás, vocês nunca vão ver uma casinha de João de Barro inundada, né? E líquens, a presença, se tiver concentrado muito de um lado que tem muito problema de vento frio e excesso de umidade. Aqui, o pessoalzinho do primeiro ano vai lembrar, né, quem já fez agronomia, uma coisa que é muito importante na agricultura, e aí eu já vou estar cumprindo aqui para a gente poder dar um tempinho aí se tiver algumas perguntinhas. A gente tem a posição do Sol nas estações do ano, e esses trópicos a gente aprende lá na escolinha, né? Eles são indicadores de onde está o Sol nas estações do ano. Então, no verão, para nós, do hemisfério sul, o Sol está passando sobre o Trópico de Capricórnio. Vai para o outono, ele se desloca para cá, supondo que ele que se desloca, mas não é, né? Mas vamos supor, né? Supor que a gente está na época do Galileu, para não comprometer lá. E aí, depois, no inverno, ele vem para cá. Então, essa oscilação do Sol é muito importante, por quê? Porque para você fazer o seu planejamento do plantio. Então, ó, dá uma sacada nessa questão aqui, né? Então, quando está inverno, os raios solares estão vindo para cá, ó. Né? Então, você tem uma propriedade aqui, já começa a imaginar que tem uma face atrás que vai voltada para o sul, que vai ter pouca incidência de sol, né? Então, tá aí. Aí você vai... Uma vez eu fui fazer esse tipo de conversa com vocês com produtores de tomate. E foi meio constrangedor, né? Porque você falava assim, olha, e é na região de Atibaia, né? Então não é tão plano. Eu falei assim, ó, aí eu fiz uma maquetinha do morro, né? Que lá dá para fazer, né? Ó, vamos pegar esse morrinho aqui e vamos ver assim, ó, se tiver produtor nessa face do morro que é voltada para o norte, a gente conversou lá como é que é, esses produtores estão certos em plantar tomate. Se tiver produtor voltado para o sul ou para o oeste, esses estão comprometendo o outro. Por quê? Porque esses que estão no sul, no inverno o sol vem para cá, não pega sol, começam a aparecer os focos de doença. Esses do oeste, de manhã não pega sol, fica o clima favorável, né, quando é declividade.
Aí como é que você vai falar isso para o produtor? Porque tem produtor que é do norte, leste, vai fazer, olha, eu estou falando do ponto de vista agronômico. É que nem vocês falarem para mim, olha, Furlan, infelizmente nós temos uma má notícia para você. O seu sonho de ser jogador de basquete não vai rolar. Tá certo, né? Então, um profissional de educação física, um nutricionista vai falar para a gente, ó, você não pode fazer isso, não adianta que isso não vai dar certo. O produtor, às vezes, tem que sacar isso porque ele vai ter prejuízo, né? Ele vai ter uma dificuldade, vai utilizar muito produto químico. Então, voltando para lá, ó, aqui, ó, um esqueminha que eu vi, isso aqui eu fiz durante a aula. Essa é uma das vantagens de fazer uma aula online, que a gente foi cortando aqui e foi explicando. Isso aqui é se você tem lá uma casa, mas vamos esquecer a casa, né, que a gente está falando de propriedade rural. Aqui é a posição ideal das plantinhas, né, de cá para baixo. Se você tivesse uma propriedade aqui, essa história muda. Mas como a gente está considerando que nós estamos tudo por aqui, ó. Então, essa é a posição do plantio, sul e norte. Aí, depois, vamos entender, a gente tira as dúvidas. E aqui, vocês têm uma coisa que são as consequências do plantio errado, né? Aqui as incidências do sol, né? Então, você tem o prédio, depois eu vou mostrar aqui um morrinho, né? Que eu tentei estilizar. E aqui você tem o sol da tarde, essa planta bloqueia essa, e no sol da manhã, essa planta alta bloqueia essas pequenininhas. Então, às vezes, você tem o vento, e aí tem uma coisa interessante do IAPAR, que eles fizeram o seguinte, às vezes você tem problema de vento, certo? Você está lá, está com vento, tem lá um vento agudo, e esse vento traz vários prejuízos, né? Os principais são, aumenta a perda de água, estimula a disseminação de fungos e bactérias, causa quebras, que ainda facilita a penetração, dificulta a comunicação entre abelhas na polinização. O que eles fizeram? Eles fizeram lá uma continha que foi muito legal. Se você tiver uma árvorezinha de 1 metro de altura, 1 metro de altura não vai bloquear tanto sol, né? Você tem 1 metro de altura, ele vai proteger 20 vezes essa altura. Então, ele protege 20 metros. Isso é uma coisinha que eles fizeram direitinho lá, fizeram o cálculo, eles fizeram o vento, começa a fazer assim, ó, vai caindo aqui. Quando é compacto, forma a rede de moinho, né? Então, você faz lá umas mudinhas, né? Se você pegar uma sanção do campo, que é 5 metros de altura, você vai ter lá. Só que a sanção do campo, se você colocar aqui, ó, nessa faixa aqui, né? Imagina o bloqueio que ela vai fazer. Então, mas para nós hoje, veja direitinho a produção, né? Onde está tendo mais doença, dá uma sacadinha se rola esse tipo de situação. Estou acabando já. E aqui está lá, ó. Se você tem uma propriedade em Taubaté, São José dos Campos, até Pindamonhangaba, pode chegar até Cruzeiro, e você tem uma parte que é mais alta e uma parte mais baixa, essa parte do norte pega sol o ano inteiro. Essa parte aqui pega de manhã e a hora que tiver de tardezinho já não pega sol. E essa parte de oeste aqui pega sol só de tardezinho. E a parte do sul, nessas 3 estações do ano, tem comprometimento em função da declividade. Então, aí você já começa também, né, a avaliar dentro da propriedade se dá ou não. Se tem lá um bloqueio de obstáculo para o sol ou não. Falei um pouquinho rápido, mas para empatar com o Fortes, falei a mesma quantidade que ele falou. Firmeza? Deixa eu tirar daqui. Ótimo, Furlan. Muito bom. Eu aprendi muito aqui. Eu vou abrir, então, para as questões. O Hudson já disse que tem uma pergunta para você, Furlan. Hudson, por favor. Eu só não estou conseguindo tirar da compartilhamento aqui. Ou já saiu? Não saiu ainda não. Então, acho que você... porque eu estou clicando aqui para descompartilhar e não descompartilha. Aqui, achei. Apareceu. Era melhor eu não aparecer, mas já apareceu. Boa noite. Primeiro, parabéns para os dois aí. Achei excelente, muito boas as explicações de vocês. Assim, eu faço agroecologia aí na Unital, né? Não tenho muito contato com os professores da agronomia, mas vocês dois estão de parabéns mesmo. A minha pergunta, Furlan, é relacionada a uma tecnologia, diria que
muito nova, extremamente nova, que é a análise biológica do solo, que a Embrapa desenvolveu. É uma tecnologia brasileira aí com muito orgulho, né? E por toda a explicação que eu tive vendo da pesquisadora, a Ieda Mendes, ela por muito tempo elas até desacreditaram que podia dar certo, porque ela simplesmente confirmava as análises químicas que já é extremamente difundida, vamos dizer assim. Mas aí num evento de um veranico em que toda a cultura sofreu com a consequência do veranico, ela observou que vamos dizer assim, a amplitude do efeito desse veranico nas culturas que estavam deficientes biologicamente foi permanente, enquanto as que estavam boas se recuperaram aos mesmos níveis de antes. A minha pergunta seria no sentido de essa tecnologia, ela complementa tudo isso que a gente já conhece no campo, com essas plantas indicadoras, com as análises químicas, as análises físicas também, ela complementa realmente ou a gente pode de fato confiar que ela vai ser alguma coisa que no futuro vai assessorar o pequeno produtor principalmente? Até o Fortes é mais da área de microbiologia, né? Pode responder, mas a questão hoje que infelizmente é quase tudo só análise química mesmo, né? A análise biológica seria ideal, mas o Forte pode dar uma ideia da quantidade de tipos de micro-organismos que ocorrem numa área bem pequenininha de solo, né? Você pode ver a questão de matéria orgânica, de gás carbônico e tal, mas a análise biológica em si, ela é muito complicada, né? Acho que ainda não está chegando para nós ainda, né? Mas seria bastante interessante. É a mesma coisa que na nutrição, né? Ou avaliar a sua saúde pelo seu microbioma, né? Quando as pessoas têm um microbioma mais saudável, consequentemente, elas têm uma melhor absorção de nutrientes, têm uma melhor resposta à nutrição. E planta é a mesma coisa. Isso que você falou é muito importante, porque uma análise química pura e simples, ela esquece de ter outras análises, né? Mesmo que tenha o teor de matéria orgânica, tem vários outros fatores que são importantes. Mas a agricultura, a não ser alguns poucos produtores, não são muitos, né? Se baseia no tal do NPK, né? A própria Primavera fala que a gente tem mais de 40 e tantos nutrientes que devem ser abastecidos, né? E a nossa agricultura, de modo geral, é baseada no NPK, né? Então, eu acho que se pudesse, seria extremamente interessante. Só que o que você falou também, a própria Primavera assim, pega o solo, sente o cheiro, né? Que você já percebe vida que tem ali no solo. E essa questão da Embrapa ela é interessante, mas eu não vejo assim, se o Forte sabe alguma coisa, da viabilidade. Mas que é interessante é sim. Até, Furlan, esse trabalho da Embrapa chama-se bioanálise, né? E eles se baseiam em duas enzimas, né? A aril-sulfatase e uma glicosidase, eu acho. Então, uma enzima relacionada ao enxofre e a outra relacionada à degradação do carbono. Eles conseguiram colocar numa rotina, como se fosse uma análise solo, igual nós fazemos ali na agronomia, análise solo credenciada pelo agronômico em Campinas, né? E nesse caso a Embrapa, pela fala dela, também vi esse material dela, pela fala dela, ela convida os laboratórios de solo a fazer parte da rede Embrapa para esse tipo de análise. Eu até ia conversar com o João esses dias, o João Gadioli, que é um colega nosso lá, né? Você também estava sabendo disso, né? De repente, de tentar se credenciar, porque tem o depoimento de uns produtores interessantes, né? No número de ideal. produtividade, né? Já tem, depois se quiser eu até coloco no chat aqui, já tem vários laboratórios já que a própria Embrapa já encaminha o produtor, né, a ter contato. Eu coloco aqui no chat. Coloca lá para a gente. Eu até acredito que deve ser tipo um credenciamento igual do agronômico de Campinas. Tem que ter aquela amostra padrão, né? Porque o grande problema das metodologias biológicas, tanto de medir micro-organismo como macrofauna, é a operacionalização. É um procedimento que demora tempo do laboratório, né? E pelo que eu entendi, ela conseguiu sistematizar justamente ponderando o quão representativo eram essas duas enzimas.
Como ela viu que elas tinham a representatividade global, elas emplacaram de sistematizar a partir delas, pelo que eu entendi. Mas a minha pergunta era justamente essa: se é um sistema que substitui alguma outra questão que a gente que vocês abordaram nas aulas, ou se ela é complementa. Na verdade, eu estou entendendo que ela é complementar a tudo que a gente já conhece, né? Isso, é. Até porque não vai ter gente preparada para fazer prescrição baseada numa análise que não seja química, né? Entendi. Okay, a agronomia está evoluindo muito rápido, né? Então Tem uma metodologia da microbiologia do solo que é interessante. Eu pego uma amostra do solo e determino quanto de CO2 foi emitido. E depois eu vejo quanto de carbono do solo não foi emitido, mas se transformou em células microbianas. Ou seja, quanto desse carbono se transformou em células do micro-organismo. Então, um solo em que eu tenho uma respiração menor, ou seja, um solo que respira menos, que emite menos CO2 e incorpora mais carbono, é um solo que tem células microbianas com atividade metabólica baixa. Então, é um solo que não está estressado. Agora, solos que têm uma respiração muito intensa, solos que têm células microbianas muito jovens. Então, elas degradam muito. Então, para a gente, o interessante é que tenha solo que tenha uma emissão de CO2 menor e incorpore mais carbono, produza mais células dentro do solo. Por isso que o plantio direto, a cobertura vegetal tem essa vantagem. E eu estava explicando isso daí, porque eu fiz o meu trabalho de doutorado, eu peguei justamente esse momento no solo. Eu tirei toda a serrapilheira de um solo que há 50 anos se plantava eucalipto. Um solo estável. Então, praticamente, o índice de respiração, a emissão de CO2 era muito baixa, mas a incorporação de carbono no solo era muito alta, porque eles tinham ali células tranquilas, células microbianas estáveis, que não tinham pressa de morrer. Ao passo que, quando eu tirei a serrapilheira e apliquei lodo, eu joguei uma fonte de nitrogênio, algo totalmente diferente do que a população, do que a comunidade anterior estava adaptada. A respiração foi lá nas alturas. Por quê? Porque eu induzi o solo a multiplicar células microbianas em metabolismo rápido. Entende? Então elas começaram a queimar o carbono do solo e emitir muito CO2 e incorporar pouco carbono. Né? Isso se assemelha muito a gente naturalmente, né? Quando a gente é jovem, a gente corre 20 quilômetros, chega em casa com o tênis ensopado de suor, com o calção dá para torcer, né? Aí a idade vai avançando, o que acontece? A gente vai correr os 20 quilômetros, chega em casa cansado e uma manchinha de suor nas costas só. Por quê? Porque o nosso corpo deixou de queimar carbono. Ele começou que as nossas células começaram a ficar lentas metabolicamente, né, Alexandre? E começou a incorporar biomassa. Porque eu comecei a reparar isso, eu gosto de correr, sabe? Então eu corria lá, quando eu era mais novo, eu corria 20 km por dia. Mas depois eu fui para 10, e à medida que a idade ia avançando, de 10 para 5, mas aquela quantidade de suor que ele tinha antes diminuiu bastante, né? E a biomassa começou a crescer. Então, essa explicação eu dei lá no doutorado, se mataram de rir, né? Quando os gráficos e depois fiz essa piada, né? Para explicar. Então, um solo que respira menos e incorpora mais é um solo estável. O solo de florestas naturais tem essa qualidade. Então, o CO2 e a biomassa de carbono é um indicador interessante de medir a estabilidade a qualidade do solo, né? Legal. Como a Embrapa é poderosa, né? Quem sabe começa a disseminar, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí, Alexandre. Tem alguns alunos da veterinária, né? Só lembrando que a medicina veterinária também trabalha com plantio, né? Também tem que estar conhecedora do solo. É claro que muitos vão para a área clínica, né? Mas o médico veterinário está na propriedade rural e ele tem aí um grande produtor também de resíduos orgânicos. Então é interessante que o aluno da veterinária também assista, né? Tem a pecuária orgânica, né? Isso. E é importante a gente pensar nessa formação, né, do aluno integrado à agronomia, né, veterinária, para nós nutricionistas termos alimentos melhores, né?
tanto de Sim. origem animal como vegetal, né? Então, assim, essa integração dos cursos é muito bacana, né? Tem até uma pergunta, tem uma pergunta aqui, professor Paulo, para você, da Melissa. Com qual frequência devo fazer análise do solo? Então, a análise solo é assim, né? Por exemplo, quando o proprietário já tem um acompanhamento bem adequado, né, da análise, ele pode até reduzir um pouco essa frequência, né? Mas, por exemplo, se é a primeira vez que eu vou entrar numa área que eu não conheço, convém fazer a análise solo, e aí na análise solo eu tenho que verificar como é que está a sua qualidade nutricional, DN, potássio, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e aí também ver como é que está o pH, o teor de matéria orgânica, que basicamente esse é o que os laboratórios realizam, né? Vamos supor, se a soma de cálcio, magnésio e potássio, né? Eu tenho que multiplicar ele, fazer uma continha lá com a questão da CTC, que é a capacidade de troca de cátions do solo, eu vou chegar num indicador chamado V%. Essa V%, por exemplo, para cultura, cada cultura tem essa V%. O que vem a ser isso? A V%, ela fala assim, ó, você vai ter que aplicar tantas toneladas de calcário para fazer com que vamos supor, um solo de baixa fertilidade tem um V% de 40. Só que para me plantar o milho, ele tem que chegar a 70. Então eu faço um cálculo que vou fornecer uma quantidade de calcário que vai chegar a 70. Aí vamos supor, por exemplo, ali na horta, onde tem a horta, praticamente eu não preciso colocar adubo fosfatado, potássio nem cálcio, porque ele está saturado desses nutrientes. Né? E muitas vezes até a calagem nem se faz, porque ele foi usado por tanto tempo que ele está num padrão assim que não há necessidade até. Né? Então, essa questão da frequência, eu diria assim, se eu estou começando o meu plantio na minha propriedade, eu faria ou semestralmente ou anualmente antes do plantio de qualquer cultura. Aí depois, com o tempo, você pode até ir reduzindo, porque, né, o solo vai mantendo um certo padrão, né? E vai depender muito do tipo de solo também, né? Se for um latossolo que é muito deperizado, pode ser que você tenha uma frequência maior de fazer essas análises, né? Por exemplo, eu hoje fui numa área aonde se aplica lodo biológico e planta sorgo, milho, há mais de 20 anos. Nossa, eu fui lá, ter a chance de montar um estudo numa área dessa é um negócio assim, 20 anos de aplicação, né? E até já entreguei a amostra no laboratório, estou curioso para ver os resultados, né, desse local, né? Então, Melissa, assim, ó, vai depender muito da situação desse solo, né? Ok, mais alguma pergunta, gente? Algum agricultor aqui presente que queira fazer algum comentário, contar um caso aqui para gente, alguma coisa que a gente possa conversar? Nenhuma dúvida mais? Nenhuma questão? Então, acho que a gente chega ao fim, né, da nossa conversa. Eu agradeço demais aí os dois professores. Eu que não sou agrônoma, né, sou nutricionista, eu só estou lá no consumo, né, na utilização, na prescrição do alimento. Entendi muito, sim, praticamente tudo do que vocês disseram, né, tudo que vocês contaram sobre as plantas. E é muito bom a gente olhar, eu como nutricionista, ver, né, como que esse alimento deve ser produzido, ou como, né, o que tem, né, qual esse espaço onde muito, né, grande parte do que a gente consome vem, né? Foi muito bom. Eu espero que cada vez mais, né, a gente vai propor aí mais um encontro, né, mais uma conversa aí no mês de maio, e que cada vez mais a gente possa conversar, né? Que a gente possa, que os agricultores, que os alunos, né, que as pessoas aqui, né, que estão presentes possam perguntar, possam contar sobre as suas vivências aí com a produção dos alimentos e a gente possa trocar, né? Porque esse projeto é um projeto de extensão e a ideia é que a gente converse mesmo,
né? Que a gente não fique aí só falando entre professores e alunos, mas que isso se expanda, né, para todos os interessados, os agricultores especialmente, né? O projeto foi feito aí para os agricultores da região, né? Eu espero que a gente consiga cada vez mais trazer mais gente, cada vez mais conversar mais e poder ajudar aí, transformar aí nosso Vale do Paraíba, né, em um grande produtor de alimentos orgânicos, agroecológico, né, que possa aí cuidar, no final das contas, da saúde das pessoas aí da nossa região. Então, Maravilha. né? Boa noite, professor Paulo, professor Furlan e todos aqui presentes. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Professor Paulo, Ei. estou vendo que tem uma pergunta, Sim. Não é uma pergunta. Você leu aí, da Simone? Passa seu e-mail para ela. Ah, tá. Aqui no chat, que ela está querendo entrar em contato com o senhor. Ah, é a Carolina, não? Não. É a professora, é a